Amém. Graças a Deus. Estão conseguindo me ouvir bem? O microfone aí tá bom? Tá conseguindo ouvir? Tá legal? Por mim, abaixa só mais um pouquinho. Isso. Bom, vamos dar continuidade ao que nós começamos aqui há quase aí 8 semanas atrás. Uma matéria muito interessante, uma matéria muito necessária, porque afinal estamos aprendendo muitas coisas sobre Deus aqui. E nada melhor para aquele que é servo de Deus, para aquele que é filho de Deus, para aquele que se relaciona com Deus, conhecer mais ao seu Deus. A confiança vem exatamente do conhecimento. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu confio. Quanto menos eu conheço, menos eu confio. Talvez, em alguns momentos, a nossa dificuldade de não confiar em Deus é o fato de não conhecermos Ele, ou não conhecermos Ele nessa área, naquela área. E estudando sobre essa matéria, Introdução à Teologia, nós estamos explorando, conhecendo as várias áreas de Deus. Já falamos aqui a partir da própria questão de Deus se deixar conhecer. A possibilidade que Deus abre, e se Ele não abrisse, não teria como, do ser humano conhecê-lo, ter acesso a Ele. Depois falamos sobre a própria existência de Deus. É possível alguém que se relacione com Deus, alguém afirme que conheça Deus, mas tenha muitas dúvidas na questão da existência de Deus, da própria existência de Deus. Não no sentido técnico da palavra, não no sentido teológico, mas nas explicações básicas. Pastor Valdevino, o senhor acredita que Deus existe? É a pergunta básica. Sim, acredito que Deus existe. Me dê 3 razões porque o senhor acredita que Deus existe. Aí a situação começa a exigir um pouco mais de nós, porque eu tenho que ir além, né, da minha experiência, ir além daquele meu cotidiano, do dia a dia. Eu preciso ter argumentos, e nós aprendemos aqui alguns argumentos. Nós falamos sobre algumas falsas apresentações de Deus, alguns falsos conceitos sobre quem Deus é. Vocês viram quantas coisas incríveis nós vimos aqui? Muitas formas de pensar em Deus que até faz um certo sentido. Eles acreditam em Deus de alguma forma, mas quando você vai comparar esse modelo de Deus que alguns acreditam com o que a Bíblia Sagrada, que é a melhor apresentação de Deus, a melhor fonte que apresenta o Deus verdadeiro, há um contraste, há um conflito nessa comparação. É igual, por exemplo, dizer para o cristão, dizer para o irmão, para o evangélico, me mostre na Bíblia 10 versículos bíblicos que apoiam o que você acredita sobre o seu Deus. Uma primeira coisa que você acredita sobre o seu Deus: Ele é bom. Eu acredito que meu Deus é bom. Onde você mostra na Bíblia que Deus é bom? Aonde há um texto que você lembra na Bíblia que diz que Deus é bom? Dos inúmeros textos. Uma outra coisa: meu Deus é um Deus fiel. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, entreguei minha vida a Deus, porque Ele é fiel, nunca me abandonou. E na experiência prática, você tem como explicar isso muito bem. São 10 anos, 20 anos com Deus, e você provou essa fidelidade dele. Ele nunca te deixou na mão. Mas se alguém precisar desses textos bíblicos, desse contato com a palavra de Deus, que é o instrumento pelo qual nós usamos para falar desse Deus para as pessoas que ainda não tiveram essa experiência, eu preciso saber prontamente algumas referências na Bíblia onde diz que Deus é fiel. Isso são coisas básicas, muito básicas. Eu acredito que Deus, Ele é vivo. Meu Deus é um Deus vivo, diferente de outros deuses que tem por aí. O meu Deus, Ele é invisível, mas Ele é vivo. Bom, onde você consegue me mostrar na Bíblia que Deus é vivo? Alguma referência que chama Deus de um Deus vivo? Nós vimos algumas dessas coisas aqui. Podemos aprender algumas coisas na palavra sobre essas características de Deus. Nós falamos depois sobre algo que é principal quando o assunto é Deus, que são os atributos de Deus. Atributos
são características pessoais de alguém, de um ser, de uma coisa. Características que distinguem essa coisa de outra coisa. Deus tem os seus atributos particulares. Atributos são qualidades, virtudes. Quantos aqui, fora os três, fora os dois, fora esses adjetivos, fora essas qualidades que eu acabei de citar de Deus, bondade, fidelidade e que Deus é vivo, quem mais aqui poderia me ajudar a dizer uma outra coisa que Deus é? Que você acredita que Deus é, você o serve por causa disso, eu sirvo Deus por causa disso. Uma outra característica, uma outra qualidade básica, simples de Deus que faz com que você acredite e confie nele. Fora um Deus bondoso, fora um Deus fiel, fora um Deus vivo. Que uma outra coisa você coloca? Um Deus justo. Você serve a Ele, você confia nele, porque Ele é justo. Ele é capaz de cuidar das questões que envolvem justiça na tua vida, ou de repente injustiça. Por que é bom eu confiar em Deus, sabendo que Ele é justo? Porque quando eu enfrento situações de injustiça, eu lembro que eu não estou na mão de qualquer Deus, não estou na mão de qualquer coisa. Eu estou na mão de um Deus que Ele é absolutamente, completamente justo. E no tempo certo Ele entrará com justiça. Irmã Lília, uma outra característica de Deus que faz com que você se encante por Ele. O amor. Deus é infinitamente, incondicionalmente, insubstituivelmente amor. Deus, Ele nos ama acima de todas as coisas. E qual é a relação que existe em eu saber que Deus é amor, que Deus é amoroso, com a minha vida pessoal com Deus? Minha comunhão com Deus, pastor. É que quando eu estou enfrentando conflitos na minha vida, quando eu estou enfrentando um momento de rejeição, momento de abandono, de repente, entre as pessoas, entre a família, às vezes acontece, e eu me sinto só, me sinto às vezes com vontade de largar as coisas, ou entro no complexo, Richardson, que ninguém me ama. Eu lembro que eu tenho um Deus, que eu confio nele, e que Ele é amor, que Ele me ama, independente de qualquer coisa, independente da fase que eu estou vivendo, independente do que eu fiz, independente até mesmo de quem eu sou. Ele me ama, é um fundamento inabalável de Deus. Deus, nós estamos vendo aqui, nesses rápidos minutos, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é vivo, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é amoroso. Uma outra característica de Deus, soberano. Deus, Ele é soberano. O que diferencia Deus de outras divindades, de outras propostas de deuses, é que Ele é soberano. E esse é um dos títulos, não que haja uma ordem de valor, esse vale mais e essa característica de Deus vale menos. Não, mas a soberania de Deus, ela encabeça tudo, porque soberano quer dizer aquele que tem o controle sobre a situação, aquele que manda, desmanda, faz, desfaz. Dizer que Deus é soberano é dizer que não apenas todas as coisas estão sob o controle dele, mas que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Quando eu me desanimo com as situações da minha vida, quando eu me sinto também em situações diversas, negativas, eu lembro, não, eu sirvo um Deus que Ele é soberano. Agora pensa uma pessoa que vive uma vida com Deus, assume uma identidade cristã, pode falar pelos cotovelos aí que ele ama Deus, conhece Deus, mas que desconhece esses atributos de Deus. Não percebe. Não é porque eu não creio ou eu não lembro que Deus é bondoso que Ele deixa de ser. Ele vai continuar sendo bondoso. Mas é importante que eu perceba as ações de Deus. É importante que eu reconheça, que eu sinta, que eu me relacione, que eu identifique a fidelidade de Deus nas situações.
Já pensou eu terminar um dia de 24 horas e eu não perceber nenhuma ação de Deus na minha vida naquele dia, de modo de eu reclamar no final daquele dia, como normalmente nós ouvimos, alguém dizer, irmão, vou falar por irmão, tem meses que eu não vejo Deus fazer nada na minha vida. Você escolhe entre ingratidão ou ignorância. Para você tratar de forma mais sensível, ignorância, falta de conhecimento. Como é que eu termino o meu dia de 24 horas, ou como alguns conseguem falar, como eu cruzo um mês de 30 dias e falo que Deus não fez nada na minha vida? Eu não estou falando do mesmo Deus da Bíblia, que incansavelmente está trabalhando, está fazendo. Deus não consegue ficar sem fazer nada pela humanidade. Nós não ficamos sem fazer nada durante um dia inteiro. Ninguém consegue, a não ser que esteja doente numa cama. Mas ninguém consegue ficar, pastor Valdivino, 24 horas numa cama deitado, sem fazer nada. Para alguém chegar e falar, você não fez nada no dia de hoje, hein? Passou o dia e você não fez nada. Já pensou, pastor Rob? Nós não conseguimos, imagina Deus. A questão é que há ocasiões em que estamos fazendo, estamos ralando, estamos nos esforçando, e o que acontece é que não é reconhecido. Alguém não vê, não percebe, não dá o devido crédito. Com Deus a mesma coisa. Do dia em que nós nascemos, do dia em que demos o primeiro choro, Deus já estava trabalhando ao nosso favor, Deus já estava nos abençoando, Deus já tinha uma história linda escrita ao nosso respeito, essa história estava se cumprindo dia após dia, Deus continua trabalhando na nossa vida, tem muito mais coisa para fazer, essas coisas já estão determinadas, acontecerão, e o bom nisso tudo é que eu perceba essa relação, eu perceba essas reações de Deus ao meu favor, porque eu tenho como dedicar honra, dedicar glória a Ele, encontrar sentido na minha vida. Mas quando é que eu percebo essas coisas acontecendo? Quando eu tenho conhecimento de como Deus trabalha, das ações de Deus na minha vida. Então eu julgo essa primeira matéria ser muitíssimo importante, porque ela está ligado a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus. Se pulássemos essa matéria e fôssemos falar de homilética, a arte de falar em público, um grupo, uma classe, seria capacitado, depois de um mês, a saber falar diante de um público, diante de uma comunidade, teria habilidades que seriam desenvolvidas. Muitos, no término da matéria, já estaria babando querendo falar. Me dê oportunidade, pastor, me dê oportunidade que eu quero falar. Para colocar em prática, e faria muito bem feito, porque aprenderia as técnicas necessárias. Seria desafiado a colocar em prática aquilo que aprendeu e viu que não é aquele bicho de tantas cabeças. São detalhes, são dicas, são princípios básicos que quando eu aprendo, fica mais fácil eu desenvolver. Não adiantaria alguém aprender sobre homilética, a arte de falar bem em público, desenvolver bem isso. Não adiantaria a pessoa aprender sobre hermenêutica, a arte de interpretação da Bíblia, saber interpretar um texto difícil da Bíblia. Há textos na Bíblia que são bem difíceis de interpretar, mas a pessoa aprender a interpretar um texto difícil, Eduardo, saber quando aquele texto, saber o segredo ao ler um texto da Bíblia e saber se aquela linguagem é simbólica, poética, profética, literal, se aquilo é uma parábola e como eu aplico aquilo na minha vida, seria muito bom e não seria uma tarefa muito difícil aprender, obter essas informações e aprender sobre essas matérias. Mas de que nos adiantaria até mesmo concluir um curso teológico sem ter as informações básicas sobre quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus não é também e o que Deus não faz? Conta muito, pastor, principalmente a parte do que Deus não é e o que Deus não faz. Há muitas pessoas hoje, irmãos, nas igrejas, frustrados, porque estão esperando de Deus uma reação, estão esperando de Deus algo que Ele nunca prometeu. Talvez a pessoa ouviu o profeta falar, talvez a pessoa ouviu no louvor,
e sem a devida observação, não atentou à essência do que estava falando e acreditou no louvor. Acreditou no que o programa da rádio falou, mas não teve o devido cuidado de ver se aqui Deus estava prometendo aquilo. E se apegou numa promessa que disseram que Deus estava prometendo. E a pessoa enfraqueceu, se entristeceu, se afastou da igreja e dos irmãos, depois se afastou de Deus, desviou. Qual é a alegação? É porque Deus me prometeu e não cumpriu. Impossível. Se soubesse, a começar, se soubesse que Deus é fiel, Deus é a própria verdade, e é impossível Deus mentir, não entraria em choque com isso. Entenderia, no máximo, como uma promessa que Deus fez, e ainda não chegou o tempo de cumprir, por isso Deus não cumpriu. Ou o cuidado, como eu disse, de procurar saber se na Bíblia Deus prometeu essa coisa. Eu já tive diversas decepções e desilusões de ouvir de alguém, ou de ouvir até mesmo alguém lendo na Bíblia e falar: Deus está falando isso, está prometendo isso, disse que vai fazer isso, isso, isso na sua vida. E depois, facilmente, eu lendo a Bíblia, fui falar: poxa, mas Deus nunca prometeu isso. E pelo contrário, que eu nem fique esperando. E se eu esperar isso, Deus não vai cumprir e eu vou ficar frustrado. O conhecimento da palavra de Deus, além de nos ajudar a conhecer mais sobre Deus, nos ajuda a como nos relacionar melhor com as coisas daqui da vida. Porque eu sei como lidar. É igual alguém, você já passou por isso? Comprou um produto, um eletrodoméstico, alguma coisa para dentro de casa e aquilo de repente deu problema. E aí você fica doido, e aí você pensa que já quebrou, você já fica pensando, mas será que a garantia vai cobrir? E já fica pensando, o que minha mulher vai falar? Enfim, deu um problema lá. E eu tenho muitas vezes o manual do usuário, né? O manual de instrução de como funciona aquilo em casa e não leio. Eu já resolvi situação na minha vida, eu comprei o fogão, novinho, e aí a tomada era 110 e 220. E eu peguei a tomada do fogão, a entrada não era de 3, era de 2. Peguei o alicate, quebrei o do meio. Quando eu quebrei o do meio, eu liguei e não funcionou o fogão. Pensei: meu Deus do céu, estourei o fogão, meu pai amado, olha o Satanás se levantando, e já fiz o maior alvoroço em cima daquilo, porque eu estraguei o meu fogão. Aí eu fui ler a etiqueta que estava na tomada, uma etiquetinha vermelha, estava na tomada dizendo assim, nunca, a palavra era nunca ou jamais, mas era uma dessas duas palavras terríveis, nunca ou jamais, assim, nunca arranque o ponto terra da tomada. E eu já tinha arrancado. Aí me desesperei porque não ligava e tudo. Aí fui procurar o manual e comecei a ler. Lendo o manual e interpretando o ponto que falava sobre a tomada e sobre os pontos, lá estava dizendo que não tinha problema quebrar aquilo. O único problema seria no caso de eu ter uma voltagem, uma força que precisasse do terra. Então ele funcionaria. Então eu falei: então por que não funcionou? Aí eu fui olhar no interruptor, no que eu coloquei deu uma parada e a chave baixou. Eu levantei a chave, liguei de novo, funcionou. Falei: às vezes a gente se desespera, às vezes a gente se preocupa, a gente não sabe o que fazer, ou pior, sem saber o que fazer, tenta fazer algo e aí faz besteira, tudo porque não verificou o manual. Sabiam que pior do que ficar sem fazer nada, diante de uma situação onde você não sabe o que é para fazer? Pior do que não fazer nada é tentar fazer o que não sabe. E com as coisas de Deus isso pode ser fatal. Com assuntos relacionados à igreja, isso pode ser fatal. O ministério da saúde espiritual adverte: quando não soubermos o que fazer
numa situação espiritual, não fazemos nada. Se eu não sei o que é para fazer, como eu vou tentar fazer o que eu não sei? E com as coisas de Deus, às vezes isso é muito sério. É mais sério ainda. Eu não sei como tratar um caso. Eu vou me arriscar a tratar? Irmão, eu acho que a pessoa diz assim, irmão, se eu crer em Deus, obedecer a sua palavra, renunciar o mundo, se eu obedecer a palavra de Deus como lá está escrito, eu vou para o céu. E se eu voluntariamente, decididamente, resolvo desobedecer tudo? Conheço o certo, não é falta de conhecimento. Conheço o certo, mas decido fazer o errado. Aí você vai aconselhar a pessoa, irmão, eu acho que, não, tem que ser franco, tem que ser objetivo. Não, irmão, o irmão sabe, a própria palavra está falando. Se eu atravessar o limite de velocidade máxima permitido na estrada, no final do mês vai vir a multa sem conversa, sem assunto. Por quê? Porque eu transgredi uma lei. Eu conheço a lei de trânsito. E eu ultrapassei, eu desrespeitei. Vai ter uma consequência. No reino de Deus as coisas são assim. E às vezes nós estamos fazendo as coisas erradas por não estarmos conscientizando das consequências. Em todos os assuntos do reino de Deus. Quando o assunto é Deus, nós precisamos conhecer Deus para apresentá-lo às pessoas de forma completa. Ou pelo menos de forma justa. Deus, ele é bom, Deus, ele é amor. A irmã Lilian apresentou o atributo de Deus, que Deus é amor. E o irmão Eduardo não deixou de apresentar o atributo que faz parte desse mesmo Deus, que é justiça. Deus, ele é bom e ele é justo. Deus, ele é justo e ele é bom. Ele é justamente bom e ele é bondosamente justo. Uma coisa não se separa da outra. Então nós precisamos assumir esse Deus, se queremos relacionamento com Ele, entendendo Ele de forma completa. Naquilo que nós alcançamos, naquilo que nós conseguimos atingir de Deus, naquilo que nós temos compreensão e capacidade para entender da palavra dEle, que é a única fonte que apresenta quem Deus é, nós temos que buscar assumir Deus na sua forma completa. É igual alguém ter uma impressão sobre você, mas essa impressão ainda não te define. Um exemplo, pastor Márcio. Você conhece o Márcio? Conheço. O que o Márcio é? É muito subjetivo eu dizer o que a pessoa é numa palavra. O Márcio é um monte de coisa boa, um monte de características que compõem o Márcio, que no final define o Márcio. Mas a pessoa diz assim, o Márcio ele é um cara durão, um cara que tem pulso, um cara que fala e está falado. Essa é uma das características do Márcio. O Márcio tem outros lados mais maleáveis. O Márcio tem outras áreas dele que vai se completar com essa característica, para no final eu ter um perfil melhor de quem o Márcio é. Se eu apresento alguém apenas por uma característica, a visão, a interpretação dessa pessoa vai ser distorcida. Deus não é só amor. Entendamos isso e paremos de ensinar isso para as pessoas. E se acreditamos apenas nisso, deixemos de acreditar nisso. Se Deus for só amor, ele está incompleto. Outro lado, Deus não é só justiça. Não é um senhor zangado, sentado no trono, que quando alguém na terra erra, ele se estressa, pega um porrete e quebra na cabeça. Deus não é um juiz. Ele será um dia um juiz e julgará a humanidade de acordo com o justo e perfeito juízo dele. Um dia ele atuará como juiz. Hoje a função dele é advogado. Hoje ele está defendendo a causa dos oprimidos. O que Deus faz com os pecadores? Fulmina eles? Acaba, aniquila com a vida deles? Não. O que Deus faz com os pecadores? Perdoa eles. Transforma eles.
Aqueles que se chegam até Deus. Aqueles que, sabendo que a justiça dele um dia vai se manifestar, vai ser executada sobre os pecadores um dia, que ninguém sabe quando, sabendo que esse lado da justiça de Deus vai chegar chegando nos pecadores, e eu sabendo que eu sou um pecador, eu vou aproveitar o lado do amor de Deus e falar, não, quero me arrepender, quero perdão enquanto tem tempo. Eu quero provar o amor de Deus hoje para eu não provar a justiça dele amanhã. Então preciso apresentar os dois lados de Deus. Eu preciso apresentar os lados de Deus. Já pensou, alguém vai passar um relatório seu para uma pessoa que está interessada em você? Vamos dar um exemplo. A pessoa vai te admitir na empresa dele. E ele vai pedir uma referência. Fulano se atrasa, fulano enrola, fica cozinhando o pato, gosta de uma conversa. Fulano para trabalhar não é bom não. Apresenta só esse lado seu, mesmo que seja verdade, você se sentiria injusto. Você se sentiria injustiçado. A pessoa não teve o prazer de apresentar os seus lados bons. Eu estou pecando e eu estou apresentando Deus de forma incompleta. Tanto quando eu apresento só como juiz, ou quando eu apresento só como amor. A ideia de um Deus que é só amor, para uma humanidade, para uma população que é pecadora por natureza, que enquanto não conhece Deus, ama o pecado, eu apresentar um Deus apenas de amor para esse tipo de pessoa, eu estou apresentando um Deus frouxo, que permite tudo, que tudo para ele é permitido, que tudo, se for em nome do amor, pode. E Deus não se agrada disso. A mesma coisa acontece se eu apresentar a Deus a uma população, a uma geração que já é acuada, já tem medo de tudo, já é julgada por tudo que faz, às vezes até sem fazer nada. Se eu apresentar um Deus juiz, maldoso, que vai queimar no inferno aqueles que fazem o mal, eu também estou fazendo o meu papel incorreto, eu estou fazendo um desserviço. Não, eu tenho que apresentar as duas formas, mas para isso eu tenho que aprender. Como então, irmão, eu apresentar Deus dessas duas formas? Como eu apresentar para as pessoas, como eu pregar na igreja, como eu apresentar para quem não conhece Deus nesse equilíbrio. Eu tenho que conhecer, conceber e me relacionar com Deus antes de qualquer coisa, para eu poder falar dele dessa forma com os outros. O assunto não é só técnico, não é só teórico. O assunto ele é prático. Quantos aqui já provou o amor de Deus na vida alguma vez? Sem dúvida, é o que nos alimenta na presença dele. Mas claro que numa proporção bem menor, quase que insignificante ao que nós merecíamos. Quantos aqui já provou um reflexo do juízo de Deus na sua vida? Juízo, quando eu falo, Deus sendo justo com você e permitindo você passar por determinada consequência daquilo que você plantou. Deus podia ser tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, ao ponto de ver que eu vou pagar determinada consequência daquilo que eu fiz e falar, não, pelo amor de Deus, eu não posso deixar ele passar nem por aquilo que ele plantou. Não, meu filho. E infelizmente é essa visão que é apresentada de Deus por aí. Que Deus perdoa o pecado e apaga a consequência. Errado. Perdoa o pecado, mas a consequência mantém. Porque é o preço da consequência que vai moldar em mim uma consciência do peso de ter errado. Para quê? Para evitar errar da próxima vez. Por que um pai bate no filho? Porque eu amo fazer isso. Nenhum pai corta o filho na cinta porque gosta. Nenhum pai dá uma pisa na criança porque é um serial killer. Não, mas o pai disciplina o filho, corrige o filho, para ele aprender, para ele identificar que naquilo ele errou e quando ele erra, merece isso. Na próxima vez ele vai lembrar do peso da cinta ou do chinelo. E a princípio, até sermos amadurecidos, a gente vai obedecendo por medo de apanhar. Até aprender que eu devo obedecer, não é pelo medo de apanhar, mas porque eu quero agradar o meu pai. Com Deus é a mesma coisa.
Deus treinou o povo na antiga aliança, sim, a obedecer por causa do castigo que aconteceria com quem não obedecesse, Richard. Adulterou, vai morrer. E o povo vai ter aquilo como exemplo para não adulterar depois. Roubou, corta a mão. Alguns países do Oriente, a política criminal é essa ainda. A pessoa cometia um pecado, resolve na hora, já quebra ele no meio. Os outros que via tinham aquilo lá como exemplo e não fazia. Mas não fazia por quê? Porque eles amavam a Deus e respeitavam? Não fazia por medo do castigo. E se Deus usou esse modelo como única alternativa até o povo dele amadurecer, e parece que isso acabou acontecendo, com muito esforço, será que esse modelo não é dos melhores, mas não se aplica para nós hoje também? Parece que a gente começa no início da caminhada obedecendo a Deus com medo das consequências do que pode acontecer caso eu desobedeça. Adianta, porque eu não erro, eu evito errar, eu vigio, mas eu vou precisar, mais cedo ou mais tarde, adquirir uma maturidade de que eu não peco, não é com medo de ir para o inferno. Eu não peco porque eu agrado a Deus, porque eu quero agradar a Deus. Deus merece a minha santidade. Todo esse mau comportamento nosso está relacionado com a falta de conhecimento de quem Deus é. Um último ponto que nós estávamos estudando aqui era sobre a natureza de Deus. Diga isso, natureza de Deus. O que quer dizer natureza de Deus? Natureza de Deus é uma forma de linguagem, meios, recursos humanos para nós falar de Deus como se ele tivesse características humanas, naturais. Por isso, natureza de Deus. Como falar de Deus no sentido de relacionamento com o homem? Como falar de Deus, uma vez que ele é, em primeiro lugar, invisível. Segundo lugar, inacessível a nós, mora no céu. Terceiro lugar, Deus ele é espírito, ele está acima da nossa capacidade de examiná-lo, estudá-lo, entendê-lo. Deus, ele é transcendental, está acima da nossa tendência, da nossa capacidade de concebê-lo. Para mim, falar de Deus de forma natural, e natural, não diminuindo Deus, mas natural no sentido de falar dele de forma que as pessoas naturais entendam. Eu preciso utilizar alguns recursos. No ponto da matéria, aonde o tema é a natureza de Deus, 80% desse assunto, eu entender esse assunto, me ajuda 80% a compreender por que a Bíblia usa certas linguagens que está falando de Deus. A Bíblia, os escritores da Bíblia, aqueles que escreveram, porque o autor da Bíblia, houve apenas um, o autor da Bíblia é Deus. Todos os 66 livros que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, mas que no final tratam sobre a mesma história, dando claramente a perceber que o autor, o idealizador do conteúdo geral foi um só, Deus. O autor da Bíblia é Deus. Agora, os escritores da Bíblia foram homens inspirados por Deus. Se alguém perguntar para o seu irmão, quem foi que escreveu a Bíblia? Você vai dizer, homens inspirados por Deus. Quem escreveu a Bíblia? Homens. Quem teve a ideia do que ia ser escrito na Bíblia? Quem planejou a Bíblia? Deus. É igual eu tenho a ideia de escrever um livro, tenho todo o conteúdo, a ideia é minha, mas eu peço para o pastor Robson escrever. O pastor Robson escreve tudo. No final das contas, vai vir o meu nome.
No final das contas, vai haver o lance dos direitos, dos royalties. Vai para quem? Para mim, não é para ele só escreveu. A negociação fica entre eu e ele, na parte que ele vai receber. Mas o crédito vai para o autor. Então nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela veio de Deus aos homens. Mas quem escreveu foram homens. Como foi homem que escreveu? Com a intenção de atingir outros homens, a Bíblia, irmãos, foi escrita. A Bíblia é o livro de Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus, mas foi escrito por homens. Foi escrito para quem? Isso aqui, Deus tinha o objetivo que parasse na mão de quem? Na pata dos cachorros? Não teria propósito deles terem acesso à Bíblia. Uma, não está escrito no idioma deles. Outro, o conteúdo não é útil para eles. O conteúdo da Bíblia, no sentido geral, é salvação. A Bíblia fala de salvação. Antigo e Novo Testamento, resumindo um tema, o tema da Bíblia é salvação, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os animais não precisam de salvação. Deus escreveu isso aqui para os anjos. Não. Deus escreveu isso aqui para o homem. O homem com sua limitação, o homem com sua incapacidade, o homem com sua falta de percepção de quem é o Criador, o homem na sua pobreza espiritual, precisava que, para que ele compreendesse o que estava escrito aqui sobre Deus, fosse usada uma linguagem humana, natural, não só histórica, quando fosse falar da história, das coisas que Deus fez, mas também quando fosse falar do próprio Deus, de quem Deus é, Juliana, tinha que usar uma linguagem humana. A essa linguagem humana, que é atribuída a Deus, principalmente nos textos da Bíblia Sagrada, é chamado de um estudo da natureza de Deus. É eu usar uma linguagem natural para falar da pessoa de Deus, que é espiritual, para que os homens que são naturais entendam. Por que a necessidade da Bíblia ser traduzida no nosso idioma, no português? Para começar por aí, para que nós entendêssemos a linguagem que a Bíblia está sendo transmitida. Então, além da linguagem, foi necessário usar formas, figuras, para falar de Deus. Nós vimos na semana passada sobre a natureza de Deus. Eu dividi 3 tópicos, 3 assuntos que falam sobre a natureza de Deus. Que no final desses 3 tópicos, eu entendendo ele, eu já consegui absorver bastante coisa quando se fala da natureza de Deus. Nós vimos que a própria manifestação de Deus, quando ele queria se revelar aos homens na terra, ele precisava adotar emprestado um corpo. Deus fez isso definitivamente quando ele quis se apresentar aos homens e anunciar o plano e executar o plano através da morte e ressurreição de Jesus. Deus fez isso de forma definitiva agora quando veio através de Jesus Cristo. Tomou a forma humana. Paulo fala aos Colossenses que Jesus, ele era a imagem do Deus invisível. O povo de Israel sempre teve a curiosidade de saber como o Deus deles era. Todas as nações pagãs, vizinhas, tinham seus deuses desenhado, esculpido. Um povo da Síria, um egípcio, um etíope, um babilônio, chegava para um israelita e falava assim: chega aí, deixa eu te mostrar meu Deus. Aí mostrava lá uma estátua bonita. Normalmente era um ser representado, metade Deus, metade algum animal. Você olhava ali, o babilônio chegava aqui: israelita, vem ver aqui meu Deus. E mostrava lá uma estátua. Aí outro chegava: chega aí, vem ver o meu. Olha aqui, ó, com asa de águia, com cabeça de homem. Olha aqui meu animal. Olha aqui o meu Deus. Vem cá. Agora me diga uma coisa, israelita. Onde é que está teu Deus?
Mostra para nós a imagem do teu Deus, como ele é. Nem eles nunca tinham visto. No máximo ouviram a voz. A diferença que o Deus dos israelitas possuía está exatamente no que nós estudamos algumas aulas atrás. Os atributos que ele manifestava, o qual os outros deuses não manifestavam. Mas o israelita tinha essa curiosidade no íntimo dele. Ele ia embora, irmão Kaique, o israelita ficava, mas rapaz, eu faria tudo para ver o meu Deus. O Deus que falou com os nossos pais, com Abraão, Isaac, Jacó, Mauro. O Deus que realizou milagre na minha vida. O Deus que alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Como eu queria ver o meu Deus. Será que ele era uma mistura de homem com o quê? Com qual animal? Era um costume muito comum no mundo antigo. As divindades ser representadas por metade homem e metade animal. O deus Dagon dos filisteus, metade homem e metade peixe. Havia um deus do Egito, metade homem e metade águia. Metade homem, homem com a cabeça de chacal. Muito comum essa imagem, essa representação. E o judeu ficava, meu Deus, como ele deve ser? Ele nunca deu referências, nunca deu dicas. Eu ouvi ele falar que a mão dele está sobre nós. Eu já ouvi uma vez ele falar por um profeta que os olhos dele estão contemplando os fiéis da terra. Eu já ouvi dizer sobre os pés dele, mas será que ele tem pé? Será que o nosso Deus de Israel tem mão? Será que ele tem nariz? Ele falou que ele sentia o aroma suave das nossas ofertas. Como será o nosso Deus? E Deus se manifestou, Deus se encarnou na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no período do Novo Testamento. E o povo teve a oportunidade de estar diante de Deus, de ser abraçado por Deus, ser tocado por Deus. Mas na ocasião eles não reconheceram. Eles desprezaram, eles maltrataram, eles mataram o Deus deles na cruz. Mas antes dessa manifestação integral de Deus na pessoa de Jesus, Deus no Antigo Testamento deu algumas descidinhas na terra. E na ocasião era percebida. Há ocasiões onde a Bíblia vai descrever, ou com a linguagem dizendo o anjo do Senhor, como no caso de Abraão, que recebe a visita dos 3 viajantes, que ele vai enxergar como anjo, mas na verdade um dos 3, um lá era o próprio Deus manifestado. A visita de um anjo, chama-se de anjo, mas que Jacó encontrou no Val de Jaboque, o qual ele lutou da noite até a alva do dia. Ali é uma outra manifestação de Deus, de forma temporária, de forma discreta, mas é uma manifestação para um propósito específico. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê lá dentro o que ele tinha jogado 3 jovens, 3 moços, e vê um a mais, ele vê 4, esse um a mais que ele viu diz que tinha a aparência do Filho dos Deuses. Ali é uma outra manifestação, de repente, surpresa de Deus em forma corpórea, em forma visível. Deus por algumas vezes se apresentou ao seu povo, em ocasião de livramento, em ocasião de fazer uma promessa, como no caso de Abraão, em ocasião de destruição. Deus se apresentou em algumas vezes assim, eram poucas, mas há registros. Que nome é dado a essa linguagem que o escritor que escreve esses episódios coloca, dizendo que Deus se manifestou? Qual é o nome que nós aprendemos aqui que é dado? Ifania, manifestação. Quando a Bíblia descreve episódios onde Deus está se manifestando em forma de homem, mesmo que em uma ocasião aleatória, temporária, rápida, mas esse tipo de manifestação é chamado de teofania.
Por que é usada essa linguagem? Para que nós, leitores, quando estiver lendo a Bíblia, entendamos que naquela ocasião não era um homem agindo, e não era um anjo agindo, mas que era o próprio Deus. E como vamos saber que é o próprio Deus? Além de estudando o contexto da história, aonde aquilo está registrado, o resultado daquilo. A gente vai falar, vendo bem, um homem não faria isso que foi feito. Vendo bem, um anjo não tem autoridade, poder equivalente para fazer isso que foi feito. Realmente foi Deus que se manifestou nessa situação. Há quem pergunte, e essas teofanias podem ser manifestadas, podem acontecer nos dias de hoje? Pode. Eu prefiro ficar com a posição de que pode. Há alguns que anulam isso, dizendo que não é possível, uma vez que Deus já se manifestou de forma integral através da pessoa de Jesus, e depois de ter vindo, morrido, ressuscitado, enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já é mais do que suficiente e para representar Deus na terra nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa era atual que nós estamos vivendo. Deus hoje é representado pela pessoa do Espírito Santo. Mas a função do Espírito Santo no coração dos crentes, que o Espírito Santo não habita, não manifesta-se, ele pode tocar, ele pode interagir momentaneamente com quem não nasceu de novo. Mas é aos que nasceram de novo que o Espírito Santo habita, convive, se relaciona. Então, na vida desse que nasceu de novo, o Espírito Santo representa Deus hoje na vida dele. Sabe quando quem aqui tem o Espírito Santo? Primeiro é importante essa pergunta. Nunca tenha dúvida disso, irmão. Quase anula toda a tua vida com Deus. Todas as tuas convicções é abalada com a dúvida dessa pergunta. Se tem ou não o Espírito Santo. Né? Então, é uma pergunta que só a própria pessoa pode responder. Isso vai ser confirmado pelas pessoas que nos vê lá fora. Porque se eu tenho o Espírito Santo, as pessoas lá fora vão saber que eu tenho o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na vida do homem? Santificá-lo. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo dá capacidade do homem se tornar santo. O homem não é santo, mas ele passa por um processo de santificação quando o Espírito Santo está dentro dele. E o que é santificação? Um processo de separação das coisas que desagradam a Deus. É impossível você ver alguém que diz que tem o Espírito Santo, mas a vida dele é continuamente uma vida de afronta às coisas de Deus. Uma vida de desprezo da palavra de Deus. Uma vida de quem vive como se Deus nem existisse. Faz tudo o que desagrada a Deus. Não, o Espírito Santo absolutamente não está na vida dele. Um dia pode estar, mas não está ainda na vida dele. O Espírito Santo está na vida. Quem tem o Espírito Santo na vida peca? Peca, lógico que peca. Mas o arrependimento é imediato. É instantâneo. Ele não acumula pecados. E depois que Deus perdoa, ele vai pecar de novo? Vai. Mas é constantemente um processo de arrependimento, de reconhecimento do pecado. Diferente de quem não tem o Espírito Santo, que peca hoje, peca amanhã, não contente, peca de novo e acumula pecado, inventa pecado novo, programa pecar. Tem prazer em pecar, se fica sem pecar, ele se entristece. Tem pessoa que se passar algumas horas sem pecar, ele fica doido, meu filho. O que está acontecendo? Você está triste? É que eu não pequei hoje ainda. Ama pecar. E aí dizer que tem o Espírito Santo, meu irmão, dá licença. Então, a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, ela está marcada por Deus, ela tem o Espírito Santo, ela não precisa de manifestação de Deus. Deus manifestar através de uma forma humana. Quem tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já está dentro de mim, me dando convicção da salvação, das coisas espirituais, da minha necessidade de santificar, da minha adoração a Deus, meus compromissos com Deus, com a obra. Essa é a função do Espírito Santo na vida do homem. Deus não precisa se manifestar. Mas e quem não tem o Espírito Santo? Quem nem crê no Espírito Santo? Deus pode, ele pode. É muito delicado dizer que Deus não pode alguma coisa. Deus pode
manifestar-se de forma corpórea, materializada, a fim de se apresentar para a pessoa, a fim de intervir numa situação, a fim de livrar numa situação. Eu estava vendo algumas matérias missionárias no Oriente Médio e muitas conversões lá de terroristas, de membros de facção terrorista no Oriente, lá para o lado do Iraque, Afeganistão, Talibã. Só lugar bom, irmão. Se Deus mandar você ir hoje, você fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só lugar bom. Que esses homens têm sido alcançados por Deus, têm sido convertidos genuinamente a ponto de abandonar essas facções e miraculosamente estar pregando Jesus Cristo, mesmo sabendo que suas vidas estão ameaçadas de morte. Como? Segundo eles, e esses testemunhos têm crescido cada vez mais, um homem resplandecente tem aparecido para eles, mostrado as mãos e dito que tinha obra na vida deles e que veio para salvá-los. O que isso pode ser, senão uma moderna, atual teofania de Deus? Claro que Deus não vai ficar aparecendo em ocasião que não tem propósito. Mas para salvar alguém, se Deus vê que o evangelho não consegue chegar lá, não tem alguém corajoso o suficiente para ir lá, da mesma forma que Deus, depois da lei, depois da vinda e morte de Jesus, da mesma forma que Deus fez com Saulo e foi se encontrar com ele pessoalmente no caminho de Damasco, não deu tempo dele ver, dele visualizar o Senhor, porque quando o resplendor de Jesus bateu, ele já ficou cego e caiu no chão. Já ia tropeçar aqui dizendo que ele caiu do cavalo, né? Mas ninguém sabe se ele estava no cavalo. Mas se estava, caiu do cavalo. Se não estava, caiu a pé no chão, só com o resplendor de Jesus. Jesus ficou naquela, né? Ninguém vai pregar para ele. Ele é malandrão, então, ele mata todo mundo, ele dá ordem para prender, ordem para perseguir, ordem para matar, então ele é o Saulo, então. E se eu mandar alguém ir, ninguém vai. Ah, pois, eu vou então lá falar com ele. E não teve assunto, irmão. Não teve ideia. O bichinho ali não teve nem oportunidade. Então, eu vejo, não como algo costumeiro, como algo para se tratar de forma banal. Não é quando eu quero, não sou eu que exijo. Deus manifesta agora, agora. Eu já vi gente dizer assim: Jesus, cura agora, Jesus. Estou mandando. Ô louco, está falando com quem? Mas que loucura na cabeça. Jesus, eu estou mandando agora, cura agora. Oxe, imagina Jesus falando: só um negócio, e se eu não quiser curar? Como é que faz? Se eu não tenho poder para curar, não me custa nada, mas e se eu não quiser? Agora, pelo menos hoje, se meu propósito é curar no final do mês, já está tudo montado, tudo certo, escrito, não vou curar hoje e pronto. Quem é que vai contender com ele? Há umas falas, irmão, há uma forma de tratamento com Deus, há umas linguagens assim que é só quem não conhece mesmo, irmão. É só quem está totalmente distante. Deus, e se o Senhor não fizer? Oxe, eu fico pensando. Já pensou o filho falar para o pai? Você que tem seu filho pequenininho. Já pensou, pastor Márcio, o Miguel pequenininho, dizer: se você não me der o brinquedo, você vai fazer o quê? Você depende de mim. Você come aqui os sucrilhos porque eu ponho no teu pote, meu filho. Deus fala assim: meu filho, o que você vai fazer se eu não quiser? Quem tem o botãozinho que controla tudo é Deus no céu, não nós na terra. Como nós tratamos aqui em algumas aulas atrás, há quem pense que a adoração dele torna Deus mais Deus do que ele já é. E eu reter essa minha adoração, boicotar essa minha parte da adoração a Deus, Deus vai se deprimir no céu,
Deus vai passar com um psicólogo, algum anjo. Deixa eu contar meu caso aqui. Aqui tem gente lá na terra que está se recusando a me adorar. Tem uma turma lá que se juntou e falou que não vai adorar enquanto eu não abençoar. Eu estou me sentindo... Não. Desde quando Deus criou, tem anjos que não cessam de adorá-lo, dizendo ininterruptamente que ele é santo, que ele é majestoso, que ele é merecedor da honra e da glória, e assim farão até o último dia. Então, adoração, Deus não vai ficar cabreiro, entristecido com quem decide não adorar ele aqui na terra. A adoração para o crente é uma questão de sobrevivência. Eu adoro a Deus para me sobreviver. Eu adoro a Deus para eu alimentar minha comunhão com ele. E ela independe do que ele faz ou deixa de fazer. Pelo contrário, quanto mais eu o adoro, sem ter recebido nada dele, o que já é um cúmulo falar, irmão, Deus não tem feito muita coisa na minha vida não. O miserável está reclamando com o ar que Deus está concedendo a ele para ele reclamar. Por isso que esse tipo de pensamento só há na cabeça de quem não conhece Deus como deveria conhecer. Talvez conhece as ações de Deus. Talvez já provou da bondade de Deus. Talvez já teve contato com algumas coisas que Deus fez, recebeu algumas coisas, algumas bênçãos de Deus, mas não conhece o próprio Deus. Não conhece características desse Deus, porque senão trataria ele como devido. Eu separei 3 pontos para falar sobre a natureza de Deus. O primeiro, que Deus é espírito. O segundo, falando que Deus é vivo. O primeiro, na verdade, Deus é vivo. O segundo, Deus é espírito. E o terceiro, sobre a personalidade de Deus. Deus, num certo sentido, para que eu e você possa entendê-lo e se relacionar com ele, Deus se permite ser entendido como uma pessoa. Não tem como ele ser uma pessoa e ao mesmo tempo ser um espírito. Deus é pessoa no sentido das características pessoais que alguém que é vivo precisa ter. Mas Deus não é uma pessoa no sentido que nós somos, irmão Regis. Deus é uma pessoa, ou Deus tem sentimentos pessoais, para que o que é chamado de personalidade de Deus seja entendido por nós. Porque senão, como eu vou entender que Deus se alegra? Deus é espírito, irmão. Espírito não se alegra. Ele é um espírito que possui personalidade. E na personalidade de Deus, ele se alegra. Ele se entristece. Como você pode falar isso? Porque a Bíblia usa essa linguagem e diz que Deus se alegra. Deus, ele se entristece. Deus, ele se ira. Deus, ele se arrepende. Só que isso tem que ser visto como linguagens acessíveis para poder entender o que o escritor que escreveu aquilo sobre Deus está querendo falar. Não ao pé da letra. Não, quando falarmos de sentimentos de Deus, não temos que tratar da mesma forma que funcionam os nossos sentimentos aqui na terra. Porque, por exemplo, há textos dizendo que Deus se arrependeu. Mas é impossível Deus se arrepender. O que é arrependimento? No sentido humano. Arrependimento, irmã Lília, é a sensação de frustração e decepção que eu sinto quando você me faz algo que eu não esperava. Eu depositava determinada confiança em você e não esperava que você fizesse tal coisa. E você vai lá e faz. Aquilo me choca, me decepciona e eu me arrependo de alguma coisa que eu dediquei a você. Dediquei minha confiança a ela. Abri minha porta, me arrependo de ter feito isso. Para Deus, isso não pode ser aplicado porque Deus, ele é onisciente. Antes que eu haja ou reaja, ele já sabe minha reação. Deus não dá nada para alguém esperando para ver o que ele vai fazer. Vou dar um carro na mão dele, mas deixa eu ver o que ele vai fazer. Dependendo do que ele faça, como eu vou reagir. Não, é outro Deus. Outro Deus é aquele que faz algo por nós
esperando para ver o que é que eu vou fazer. Quebra a onisciência dele. Radical, nós não sabemos nada ainda. Radical, não tem como ser diferente disso. Deus sabe de tudo, mas não é tudo. Então ele não é onisciente. Oni é a palavra latina, omni, para todo, tudo, plenamente, completo. Deus é completamente consciente de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá. Então, o que é que o escritor está querendo dizer quando fala que Deus se arrepende? Aí é onde nós temos que entender essa linguagem figurada, o que nós aprendemos na aula passada, que se chama antropopatia. O termo teológico para essa linguagem é antropopatia. É uma linguagem antropopática. Pático ou patos é sentimento. Ações que vêm de dentro. A Bíblia usa a linguagem de sentimentos humanos para falar de Deus em determinadas situações, para que nós entendamos ou nos aproximemos daquilo que Deus estava sentindo quando o escritor usou a palavra para escrever. É como se o escritor ficasse, Deus estava sentindo algo, Deus falou algo para o escritor, e o escritor vai escrever na Bíblia, a fim de que os homens que vão ler entendam. Aí ele fica assim, que palavra eu vou usar? Deus ele estava triste porque ele fez os homens para uma finalidade, mas aos homens ele distorceram o propósito. Que palavra eu uso, meu Deus do céu? O escritor lá, Moisés, escrevendo Gênesis 6, o capítulo do dilúvio. O povo vai precisar ler e entender aqui. Eu não posso diminuir muito, mas também não posso ser muito espiritual na linguagem, senão o povo que é natural não entende. Tenho que usar uma linguagem natural. Deus, ele fez o homem com uma motivação, com um propósito do homem servir ele, mas de repente o homem atropelou tudo e diz que o coração dele era mau continuamente, e Deus, eu não vou usar essa palavra. Não vou usar, mas senão eles não vão entender. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Pronto, ele escreve. Aí nós precisamos ter o cuidado ao ler, relacionar todo o ser de Deus, os atributos de Deus, as características de Deus, e então encaixar com a palavra que a gente está lendo. E arrependeu-se o Senhor. Em que nível Deus se arrependeu? Que tipo de arrependimento é esse que o escritor está falando? É um arrependimento semelhante ao meu, dos homens? Se for, diminuiu Deus, quebrou Deus. Até porque há texto que diz de forma concreta, Números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, Deus não se arrepende. Mas por que o escritor está dizendo que Deus se arrependeu? Não é arrependimento no sentido humano. Foi a palavra mais próxima que ele conseguiu usar para tratar de uma tristeza que Deus sentiu quando viu que o homem que ele criou para uma finalidade, e Deus foi inventar de colocar um tal de livre-arbítrio nele, e ele usou esse livre-arbítrio para fazer o mal, só o mal. No Gênesis 6, que é o texto que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, aí por isso Deus concluiu a ideia de mandar o dilúvio. Diz lá uns versículos antes, que Deus olhou para o coração do homem, viu que os pensamentos do coração do homem eram maus continuamente, e por isso Deus se arrependeu de ter feito o homem. Pastor, se chega uma determinada fase da vida, dos filhos, em que o filho está conhecendo a vida, está sendo afetado pelas influências, de repente um comportamento, uma outra situação que ele vai viver, que sai do trilho daquilo que você planejou, projetou, gostaria que ele vivesse. Vai bater ou não vai bater uma tristeza de propósito? Uma tristeza no sentido, poxa, não era para isso. Eu tenho esperança que ele vai ficar melhor, mas não era para estar assim. Não vai bater uma alegria num pai de ver um filho fazendo aquilo que o pai não queria que ele fizesse. Mas o Senhor irá se arrepender de ter feito eles e criado eles, ter posto no mundo?
O diabo pode até tentar botar um pensamento inescrupuloso desse, de se arrepender de ter parido. Ou até a mãe dizer a besteira, me arrependo de ter parido você, meu filho. Mas no fundo não se arrepende. E mesmo que se arrependa, não tem o que fazer. É uma linguagem que é usada para expressar a energia daquele sentimento que ela está sentindo no momento, mas não é arrependimento. Então Deus não se arrependeu de ter feito o homem. Uma outra explicação para outros trechos onde aparece Deus se arrependendo, a linguagem usada pelo escritor, em Jonas, por exemplo, final do capítulo 2 diz que Deus se arrependeu do mal que disse que faria a Nínive e não o fez, suspendeu. Esse tipo de arrependimento é muito típico de Deus. Isso não é um arrependimento, essa é uma suspensão de um juízo que, sob uma condição de comportamento favorável da outra parte, ele traria sobre a pessoa ou retiraria se o comportamento fosse de acordo à vontade dele. Então, Deus não se arrependeu de maltratar Nínive, até porque Deus colocou que o juízo sobre Nínive era condicional. Se eles se arrependessem, Deus também se arrependeria. Ou seja, Deus retiraria o juízo condicional que ele falou que cairia sobre o povo se eles não se arrependessem. Mas na ocasião, eles se arrependeram. Do que Deus se arrepende, olhando nessa linguagem? Deus pode se arrepender e não é arrependimento, é retirar. Deus pode se arrepender nesse sentido de um juízo, de um castigo que ele falou que faria sobre alguém, sob uma condição da pessoa mudar. A pessoa mudou, Deus muda, tirando o juízo. Para Deus é até vantagem isso, porque Deus não quer castigar ninguém. E no que Deus não muda, no que Deus não se arrepende? Nas promessas que não são condicionais, que ele determinou sobre a sua vida. Deus falou que determinada coisa vai acontecer, é só uma questão de tempo, e esse tempo serve para nos preparar para poder receber, mas passando esse tempo, Deus vem e cumpre, porque ele não se arrepende das coisas boas que ele promete ao nosso respeito. Coisas ruins, coisas de juízo, de castigo, de correção, que ele promete sobre nós, podem ser suspendidas de acordo com o nosso comportamento e com a nossa postura. Então, essa linguagem que a Bíblia usa bastante vezes, eu preciso saber interpretar para eu não falar besteira. Ou pior do que besteira, eu não pensar besteira sobre Deus. Tem alguma promessa na minha vida? Alguma promessa, irmão Mauro, na minha vida que já tem 2 anos, 3 anos que não acontece. Deus falou que ia fazer. Aí aconteceu na vida do fulano, do Beltrano, passa mais 2 anos, fechou 5 anos, 6 anos, não aconteceu na minha vida. Se eu não tenho esse tipo de conhecimento, até lendo alguns textos na Bíblia e não entendendo eles, ou ouvindo alguém falar alguma besteira, eu vou falar, puxa, até sendo franco comigo mesmo, eu andei fazendo algumas coisas, acho que Deus se arrependeu de me abençoar. Foi isso. Deus se arrependeu, irmã Lília. Deus não vai mais fazer, ele se arrependeu. Eu já li na Bíblia dizendo que Deus se arrepende. É isso mesmo, Deus não vai mais me abençoar porque ele se arrependeu. Não entender Deus e não entender as linguagens que a Bíblia usa para falar naturalmente sobre Deus, natureza de Deus, eu não compreender essas coisas, me compromete, me prejudica muito no meu relacionamento mesmo, prático com Deus. Porque eu penso que Deus é capaz de fazer o que ele não é capaz de fazer. Essa linguagem que é usada quando atribui sentimentos a Deus é chamada de antropopatia. Antropo, homem, apatia, sentimento. É atribuir sentimentos de homem a Deus. Mas não deve ser entendido necessariamente igual funciona no homem. No homem funciona assim. Em Deus é só uma linguagem que está sendo usada para tentar descrever o que ele está querendo falar. Aí existe a outra linguagem, que é antropomorfia.
Antropopatia foi esse primeiro, parece nome de remédio. Ó, tô com a receita aqui, ó, por favor. Eu precisava de 2 cartelas de antropomorfia. Precisava de 2 cartelas de antropomorfia e uma de antropopatia. Os nomes até lembram um pouco, porque a maioria dos termos usados para falar de remédio ou de parte física, a linguagem oriunda é a grega. Na Grécia, e naquele período em que remédios vão começar a ser confeccionados da forma que a gente conhece hoje. Antes disso era muita erva e medicamento natural, né? Era só Herbalife antigamente, antes dessa inovação da indústria grega, do pensamento grego medicinal. Até parte espiritual, eles acreditavam que envolvia na parte da medicina. Um outro assunto, acreditavam que havia uma divindade que atuava na cura, né? Nessa época, de onde vem a palavra farmaqueia, né? De farmácia. Então, a maioria dos nomes que nós conhecemos hoje, relacionado a remédio, ou relacionado a nome de substâncias químicas que compõem um remédio, são nomes difíceis, nomes longos, e se você vai estudar a origem deles, normalmente é grego. Quando você ouve a palavra pneumonia, é uma palavra grega, vem de pneuma. Pneuma é ar, vento, fôlego, respiração. Então, todas as doenças que são pneumatológicas são doenças que têm a ver com o ar, com o fôlego, com a respiração. Sistema respiratório, né? Existe como é o nome? Medidas homeopáticas. São tudo nomes que a gente vê que tem a ver com palavras gregas. Então, nós temos, por exemplo, a antropopatia, que é atribuir sentimentos a Deus, e a antropomorfia. Antropo é homem e morfia forma, morfia, morfar, hora de morfar. Aí eles viravam, lembram do desenho do Power Rangers? Ele falava hora de morfar, significa hora de se transformar. Eles viravam uma coisa. Então, quando falamos morfia, que vem da palavra Power Rangiana, morfar, quer dizer se transformar em algo. Então, quando a gente fala antropomorfia, está falando de uma linguagem humana, de formas humanas a Deus. É quando a Bíblia diz que Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem olhos, Deus tem nariz, Deus tem boca, Deus tem ouvidos. Não é que a gente possa imaginar Deus com o ouvido. Como seria o ouvido de Deus? Tamanho do ouvido de Deus. A única vez em que Deus possuiu matéria e Deus de fato teve mãos, teve pés, teve olho, teve boca no mesmo tom que nós temos, foi quando? Foi quando ele encarnou em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, única vez. O restante, quando a Bíblia fala, e a mão de Deus era sobre o seu servo, a mão representa proteção. Aí eu devo estudar cada simbologia, cada parte do corpo que a Bíblia usa para falar de Deus tem uma representação. O nariz é a aceitação do sacrifício. O nariz, a gente tem que imaginar, a linguagem que o autor usa é para facilitar para nós algo sobre Deus que ele está querendo falar, irmã Lili. Aí eu devo pensar, poxa, quando está falando do nariz de Deus, Deus está falando aqui para Jonas, vai lá na cidade de Nínive, clama contra ela, prega que eu não estou gostando do que está acontecendo lá. Eles não estão sabendo discernir entre a mão esquerda e a direita. O pecado deles já subiu na minha narina. O meu nariz está sentindo o cheiro do pecado deles. Aí a gente para, respira. O que o autor está querendo falar ao dizer do nariz de Deus? Aí você tem que trazer para você. Eu, quando vou numa casa, tenho que pensar. E chego lá e
a primeira coisa é, que parte minha que vai identificar se tiver alguma sujeira lá? Meus ouvidos? Meus ouvidos vai perceber se tiver alguma coisa suja lá na casa? Não. Como também alguma coisa boa, o cheiro bom é o nariz. Chega numa casa onde o galo tá cozinhando na panela. Você já vai sentir de longe, né? Chega numa casa onde tem sujeira lá. Tem um bicho morto. O nariz vai perceber. O nariz serve para identificar os cheiros. O olfato serve para quê? Para identificar e discernir, num certo sentido, o bom e o mal. No caso, cheiro. Deus estava querendo dizer, quando disse que o nariz dele estava sentindo o pecado, que ele estava discernindo, que ele estava julgando, e o cheiro ali estava mal, não dava para aguentar mais. Eu ouvi um dia um irmão fazendo a ilustração do texto do Apocalipse, que Deus fala que preferia que Laodiceia, a igreja problemática da Ásia, que Laodiceia fosse ou fria ou quente. Deus falou até fria, se vocês quiserem ser é melhor. Mas morna não, porque se for morna eu vou vomitar. O irmão começou a fazer um redemoinho lá na igreja que tá dando vontade de vomitar quem estava ouvindo. Do show que ele fez, irmão, e a Bíblia diz que Deus vai vomitar. Deus vomita, irmão. Deus vomita. Diga para o seu irmão, Deus vomita. E vomita, começou de vomito, dava vontade de vomitar na igreja. E tanto que ele ficou falando de vomitar. Ô, irmão, Deus não vomita, larga a mão de ser bobo. Deus está usando uma linguagem, João está usando uma linguagem para dizer de aceitação e rejeição. Quando alguém vomita, eu estou tendo muita experiência com esse negócio de vomito. Estou com uma senhora grávida em casa. Então, a pessoa vomita é porque o estômago rejeitou aquilo que foi ingerido. E a pessoa aceita, absorve, ingere, tudo bem, ela recebeu. Deus estava querendo falar, o comportamento de vocês, a adoração de vocês, a oferta de vocês, tudo que vocês estão fazendo, vocês não estão fazendo do jeito certo, que seria quente. E vocês também não estão deixando quieto, que seria o jeito frio. Não faz nada então, fica frio. Ou fique quente, faça do jeito certo. Fazer de qualquer jeito e tentar me enfiar a goela abaixo, esse sacrifício, essa adoração, esse culto, faz com que eu vomite, Deus estava falando. Eu estou prestes a vomitar vocês. Aí Deus dá a linguagem que era comum, muito conhecida deles, do contexto. Estava falando para a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava numa região onde por baixo dela tinha umas tubulações, aonde percorria, como é o nome? Desaguava como se fosse um rio, por baixo de Laodiceia. E quando essas águas que passavam de Colosso, esqueci o nome da outra cidade grega, vinha de Colossos para chegar numa outra cidade, mas ela passava por Laodiceia. E havia uma fonte em Laodiceia, por onde essa água acabava jorrando. Essa água saía pelo caminho que ela percorria já quente. Ela chegava morna. Ninguém conseguia beber. Lavavam as mãos, lavavam o rosto. Mas beber aquela água morna ninguém conseguia. E quem tentava beber acabava por vomitar. Deus estava usando a linguagem. Sabe quando, de repente, algum de vocês tem contato com aquela água e tenta beber? Não dá para beber água morna. Ou a água é quente, ou a água é fria. Água morna não dá. O comportamento de vocês, na adoração, na postura, no testemunho, vocês não estão nem frio nem quente, vocês estão mornos. Esses textos na Bíblia, que usam linguagens teofânicas, antropopáticas, antropomórficas, esses textos na Bíblia, que usam linguagens poéticas, proféticas, alegóricas, figurativas, essas coisas parecem que vai confundindo nossa cabeça quando vai falando, né? Vai parecendo que a Bíblia é muito mais difícil de pregar do que a gente imagina. E a gente não viu nada ainda. Então é necessário, ou eu leio João 3:16 e falo o que eu sei. Falar em cima dessas passagens onde requer um cuidado de interpretação,
para o povo não entender errado, é muito delicado. Porque senão eu trato Deus de uma forma que Deus não é. Então, há textos que são altamente delicados, irmã. E quando a linguagem é antropomórfica, atribui formas a Deus, não é que Deus tem mão. Deus é espírito. Um espírito é imaterial. É permitido usar essa linguagem a nível de escrito, para que nós que somos os leitores entendamos pela simbologia o que aquilo quer dizer. Deus não tem mão, Deus não tem nariz, Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem pé. Vamos piorar mais? O Salmo 91, Deus não tem penas. Eu preciso ler, entender o que o texto está falando e encontrar o significado daquela linguagem. E debaixo das suas asas estará seguro. Eu corro um risco de imaginar que Deus tenha um par de asas, aonde ele vai abrigar a pessoa. Não é a linguagem que Deus está usando. Jesus falou, vocês são complicados, Jerusalém. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, pela segunda vez, a vez que ele já entra para morrer, ele fala, quantas vezes o meu pai tentou guardar vocês debaixo das asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos. O que ele estava querendo dizer? A proteção de Deus. Deus protegeu vocês com todas as forças que ele pôde. Deus fez tudo por vocês. Aí a gente tem que imaginar a linguagem. Galinha e seus pintinhos. Vai lá no rural. Vai lá no onde é que fica? Não ia falar puleiro. Vai lá, como é? Galinheiro. Vai lá eu sou um menino bobo da capital, nascido no meio dos metrô, dos trens, não sei o que é isso. Estou sabendo agora. Você vai lá onde fica a galinha e os pintinhos. Chegue perto do pintinho, na hora que a galinha está com as asas em cima dela. Eu tenho essa experiência. De tentar mexer com o pintinho. O bichinho estava sozinho, eu fui correndo atrás dele, eu era pequenininho, tamanho do Edgar, menino terrível, viu, eu era. O pintinho correu para baixo da asa da galinha, a galinha já grudou ele aqui, e olhou com aquela cara para mim assim, então cola, então vem. E eu fiquei de longe ali, eu fui bater os pés, ela voou para cima de mim, bateu as asas e veio com o bico assim, eu corri dela. A casa da minha avó inteira, casa pequenininha de madeira, no interior do Paraná, dei a volta, olha o que a galinha fez, até hoje eu sou traumatizado. A galinha veio correndo assim, atrás de gritando, e eu correndo, e dei a volta na casa. A galinha foi esperta, ela voltou pelo outro lado. Eu choquei com ela, ela bateu em cima de mim, meus irmãos. Aí pense numa galinha sacana. A galinha fez que ia vir atrás de mim e falou, vou pegar ele por cá. E deu a volta, pastora, de verdade. Não era outra, era a mesma. A mesma galinha, ela veio e chocou comigo do outro lado. Até hoje eu tenho problema com galinha. Para mim, galinha é um animal altamente perigoso. Galinha é um animal perigoso, acreditem em mim. Porque eu fui tentar mexer num pintinho na hora em que ele estava debaixo da asa da galinha. Deus estava falando, Israel, enquanto vocês estavam na minha asa, enquanto vocês estavam debaixo dos meus cuidados, ninguém tocava em vocês. Podia levantar o exército que levantasse. Podia os exércitos, as nações fazer alianças com 3, 4 nações. E o número dos exércitos deles serem mil vezes maior do que o exército de vocês. Mas eu dava vitória. Vocês com 300 soldadinhos davam couro em um exército com tantos mil soldados. Porque vocês estavam debaixo da minha asa. Há linguagens na Bíblia que a gente tem que entender e traduzir o que elas estão querendo dizer para a gente não entender besteira. A linguagem na Bíblia. Uma vez pediram para eu responder numa enquete, numa entrevista do programa Vejam Só, e eu recusei porque eu não tinha tempo para explicar. Eu precisaria de, no mínimo, uns 20 minutos, e eu tinha 5 minutos para falar, eu preferi não falar. O texto, a pergunta era, Deus estava querendo apoiar um relacionamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo,
no texto em que é dito que Davi diz que o amor por Jonatas que ele tinha era maior do que o amor pelas mulheres? A enquete foi essa. Há um texto de 1 Samuel, aonde Davi, ou o escritor de Samuel, né, na verdade, o escritor do livro de Samuel, diz que o amor que Davi tinha por Jonatas era maior que o amor pelas mulheres. Isso é um problemão cair na mão de quem não sabe interpretar. Não se dá o cuidado de estudar a palavra amor que está sendo usada lá, para ver em qual efeito, ou em qual nível de aproximação, de intensidade que esse amor está se referindo. E qual o contexto da história. Jonatas era um cara da rua. Davi, ele tinha que laço de aproximação. Eles eram amigos inseparáveis. Jonatas fez por Davi o que ninguém faria. Jonatas era filho de quem? De Saul, o atual rei de Israel. O cabeçudo rei de Israel da época, que estava dando trabalho. Por lei, isso era lei em Israel. Quem ia herdar o trono de Saul? O filho dele, é natural na monarquia. O que Davi tem a ver com Saul? Nada. Um elo de amizade existia entre Jonatas e Davi. De modo que quando Jonatas percebeu que Saul estava alimentando uma maldade contra Davi, a ponto de planejar matá-lo e tentar matá-lo pelo menos 3 vezes, uma vez em casa, comentando em família, falou, Jonatas ouviu, eu vou armar uma emboscada, vou no campo e vou pegar Davi. Jonatas ouviu, foi falar para Davi, Davi, meu pai está com maldade pro teu lado, Davi, meu pai está querendo te matar, falou que tal hora, foge, e passava um pano para ele. Chegou a dizer, eu sei que o reinado não é para mim, eu me coloco em segundo depois de ti. Ele sabia da promessa que Deus tinha na vida de Davi como rei. Não era ele, era Davi. Ele não fez questão do trono. Pelo contrário, ele logicamente herdaria o trono, mas ele ajudou, fez de tudo para que Davi chegasse no trono prometido. Foi prometido para Davi. Ele se pôs no lugar dele. Ele quebrou inúmeras para Davi. Então, Davi tinha uma consideração por ele, a ponto também de fazer um pacto, dizendo assim, meu camarada, é o seguinte, se eu for rei, creio que você, porque Deus prometeu, mas quando eu for rei, pode ter certeza, toda a sua descendência está no meu nome. Quem for da tua família, quem tiver qualquer parentesco com você, pode deixar que o rei vai cuidar dele. Fidelidade. Aí o escritor menciona dizendo assim, e o amor de Davi por Jonatas era maior que o amor pelas mulheres. Aí isso é um prato cheio na mão de pessoa que não sabe interpretar o texto, ou pior que isso, está com maldade para alimentar posicionamentos e conceitos errados, pessoais. Aí diz, não, o próprio Davi era baitola. O próprio Davi está dizendo aqui que gostava de homem, gostava mais de Jonatas do que de mulher. Leia o texto. Está dizendo que Davi gostava mais de Jonatas do que das mulheres. Está dizendo muito claro, e o amor de Davi por Jonatas era maior do que o amor pelas mulheres. Por quê? Porque o que Davi sentia pelas mulheres não era amor. A própria mulher dele, a que ele se casou, quando um dia viu ele dançando de alegria em frente da arca, justamente por ter vencido uma batalha, estava alegre, louvando a Deus, adorando. Há também, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, uns mocinhos aí nas igrejas que tem inventado umas coreografias, uns negócios, e você pergunta, irmão, por que o irmão está fazendo isso? Ai, Davi dançou. Com certeza não foi assim, irmão. Com certeza absoluta não foi desse modo, tá? Havia uma dança típica em Israel, a forma deles dançar era uma, não era assim, varão. E os meninos fazem assim, e umas coisas estranhas. Não é muito bom, tem que vigiar. Os dias são maus, sabe? A Globo está apelando, tem que tomar cuidado, irmão. Então,
Davi estava dançando um dia lá, a mulher dele, que ele casou no papel, levou no sacerdote, seria a rainha, estava só olhando da janela, na carne, no bife. Talvez a novela estava ligada até. E ela olhando pela janela, Davi lá dançando. Alegre, a Deus. Ó, louvando a Deus. Ela olhou lá, ai, porque ele tirou também a escola sacerdotal, tirou a roupa de rei, para ficar mais livre, mais leve para dançar. Ela começou a olhar ali, ó, estava no comercial, ela olhou, olha o rei como um vadio, a Bíblia diz esse nome, como um vadio, ele está dançando aí, o rei dançando, tirou a roupa de rei, está aí rebolando, igual um vadio, dançando na frente da arca. O que os outros vão pensar? A mulher dele começou a falar assim. Como é que Davi ia dedicar um amor para uma mulher desse naipe? Sem contar as outras mulheres que Davi tinha como privilégio exclusivo de um rei. E o que ele tinha com essas mulheres não era um amor que envolvia fidelidade, que envolvia companheirismo, que envolvia pacto, o que ele já tinha com Jonas. Agora, em nenhum momento a Bíblia usa essa palavra amor num sentido de afeição, no sentido de atração, no sentido de desejo, como alguns pervertidos tentam fazer esse e dezenas de outros textos parecer. Tá? Há um texto de Eclesiastes onde diz lá, é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, melhor tem a paga do teu trabalho. A pessoa lê aquilo, irmão, não tem cuidado de procurar uma outra tradução, de ler 10 vezes o mesmo texto para entender. Não, aqui ó, o texto está falando que é melhor serem dois. Dois aqui está no masculino, dois homens. Mas não entende, o texto está falando de trabalho. É melhor que sejam dois, trabalhando junto, porque dois fazendo o serviço de um, termina mais rápido e adianta o salário para chegar. Pô, eu vou fazer um negócio lá, mas o trampo é pesado. É pesado. Sozinho eu vou terminar amanhã. E vou receber 100. Mas eu estou precisando de 50 para hoje. Ô, irmão, vamos me ajudar lá a fazer lá o negócio? A gente termina hoje, 50 para cada. O texto está falando isso daí. Aí diz lá também, no mesmo texto de Eclesiastes, é melhor também serem dois, é melhor em dois dormirem juntos, porque dormindo só um, quem o esquentará? Outra coisa que a pessoa tem que ler e entender o que o texto está falando. Não, irmão. Novamente, o texto está dizendo aqui, ó. É melhor serem dois homens para dormirem juntos, porque um esquenta o outro. Paulo fala para Tito que quando a mente é impura, quando a mente é pervertida, tudo vai ser pervertido, irmão. Não adianta. O homem, ele tem a mente impura, a sacanagem está na mente dele, ele vai olhar para uma mulher, ela pode estar igual às mulheres muçulmanas, ele vai ver coisa ali nela, vai, toda coberta, a mente dele está impura, a visão raio-x já é montada para o mal. Então, uma pessoa que não tem cuidado com a palavra de Deus, não conhece Deus, não sabe interpretar esses textos, e que está com o coração maldoso, faz miséria, irmão. E o pior é que se falar para quem não conhece, é capaz de confundir. É capaz de confundir. Então a gente precisa conhecer, para saber tratar. E aí um tema, esse que eu falei, um tema que eu estou estudando tem alguns meses. Lendo, ouvindo matéria, assistindo o que eles próprios falam sobre isso, vendo na Bíblia o melhor caminho para dialogar, como amar sem discriminar e como puxar o freio também sem machucar, mas como líderes, como pastores, como pessoas que ocupam essas cadeiras, a gente tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Daqui a pouco começa a colar uns aqui e terão que ser aceitos, terão que ser amados. E Deus é quem vai transformar. Mas temos que saber lidar com situações como, por exemplo, chegar para o obreiro e pede, fala para o pastor que eu quero dar uma palavrinha lá, eu quero falar um negócio. Você não sabe o que ele vai falar. Eu quero ler um versículo, você não sabe
o que ele andou ouvindo por aí, qual blogueira, qual youtuber que ele ouviu e o que ele vai repetir aqui em cima para o povo que está ouvindo. Como é que o pastor vai... Ó, irmão. E aí, como é que vai fazer? Teve na igreja do meu pai. Meu pai está nessa igreja há 20 anos. E é complicado, nem sei se eu vou falar. Deu o microfone pro irmão, pro rapaz que tinha acabado de entrar na igreja. O pastor lá é super idôneo. É um pastor mesmo que eu dou minha cabeça. É um dos pastores que eu dou minha cabeça para ele orar. Pastor Guedes, um homem de Deus. E nessa ocasião, o rapaz estava lá no fundo, entrou, sentou no fundo da igreja, participou do culto. Todos perceberam claramente que ele foi melhorando o estado dele no decorrer do culto. No final, ele insistiu que queria falar um negocinho. O pastor não deu, mas o pastor chamou ele na frente e falou assim, não, eu vou segurar o microfone. Isso não é mentira, não é uma piada, só que eu não vou conseguir falar a palavra que ele falou. Mas aí o pastor falou assim, não, só diga uma coisa, como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo aqui hoje, no culto? Sem sensacionalismo nem nada, não estava programado aquilo. No culto, ao vivo. Alguns irmãos ali levaram a esportiva, não riram, porque o cara não sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, né? Mas veja, se desse o microfone. Aí falou, então, você é muito bem-vindo, né? Como você está se sentindo? O que você achou do culto dessa noite? Aí ele falou assim, xingou um palavrão, eu falei, tô gostando, e xingou um palavrão. Os irmãos ficou assim, ó, ele xingou um palavrão e falou assim, eu tô gostando pra pi, e falou o nome. Dizendo que estava gostando do culto. A outra, a mãe de um professor meu. Então ele não teria por que expor a mãe dele se isso não fosse um caso verídico. Na igreja dele, um pastor batista de uma grande igreja, professor de teologia, e ele disse que a mãe dele tinha tempos que não vinha para a cidade dele, não vinha para São Paulo, e ela tinha recém se convertido lá, no interior. E aí ela veio passar uns dias aqui e ele foi levar a igreja. Primeira vez que ela estava conhecendo a igreja grande, igreja lotada no domingo. Aí chegou lá e ela ficou, filho, deixa a mãe cantar um hino. Aí ele falou assim, amém, qual é o hino? Ela falou, é um hino bonito, fala de amor, é surpresa. E deixou e tal. Aí beleza, aí chegou a igreja e falou assim, irmãos, eu quero, além de apresentar minha mãe, quero dar uma oportunidade para minha mãe vai louvar a Deus. Aí ela pegou o microfone na inocência toda, nova convertida, coisa de meses mesmo. Pegou o microfone, Pai do Senhor, irmão que souber, acompanha comigo, e começou, quero um amor maior. Começou a cantar o Jota Quest lá, na boa, coitadinha, sem saber de nada, né? Para ela era um louvor, né? Para ela, fala de amor, né? Fala de amor e tal. Amor maior que eu, e começou a cantar. Imagina a vergonha que o pastor passou. Ele falou, irmão, minha mãe está louvando, irmão. O que importa é que minha mãe está louvando, mas imagina a cara do pastor. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Microfone é para ser dado na mão com juízo. Quem pega nisso aqui, irmão, tem que saber que Deus vai cobrar o que a gente está falando daqui. Então, sei que vocês também devem conhecer alguma história, algum testemunho inusitado, né, de alguém que usou, infelizmente, de forma infeliz do microfone. Mas isso aí é perigoso. Eu quando estou ensinando, estou discipulando, lá na igreja onde a gente pastoreia, eu falo lá para os irmãos, irmãos, todos vocês vão ter oportunidade. Tem culto lá, que eu começo o culto, canto um hino, eu já começo. Irmão fulano tem oportunidade. Mas eles já estão sendo ensinados, dizendo que, irmão, sabe aquele texto que você leu em casa? Você estava meditando e que Deus falou com você? Chega aqui e só lê ele e diz agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Se você não tiver o que falar, se você não conseguir explicar ele, você não mexa. Não mexa, que você pode ficar complicado. Aí essas coisas são muitas experiências. Mas às vezes é mais válido. A igreja primitiva não tinha um Novo Testamento ainda para pregar. Imagina os primeiros anos, depois que Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia demorou pelo menos 15 anos. O primeiro evangelho, que é o de Marcos, demorou 15 anos para ser escrito. Durante esses 10, 15 anos, como é que a igreja cultuava? A igreja ficou parada, esperando os primeiros livros ser publicados? Não, eles não tinham um livro. Eles citavam trechos do Antigo Testamento e a maior parte das oportunidades era aproveitada, sabe como?
contando testemunho de como eles se encontraram com Jesus, de como Jesus os encontrou. Testemunho do que eles eram e hoje não é mais. Testemunho do que Deus fez no decorrer da semana. Nada melhor do que a verdade. Isso edifica, isso alimenta. No caso, se eu não sei explicar um texto, eu conto aquilo que Deus está fazendo na minha vida, desde que seja verdade. Há algo, irmão, assim, terrível. Deus, ele faz questão da verdade. Testemunho, às vezes, é complicado, porque eu tenho que equilibrar minha vaidade, minha empolgação, quando eu estou contando, porque dá aquela vontadezinha de se aumentar um ponto, ou de repente diminuir outro. Pior é aumentar. Já teve pessoa lá na Vila Maria, onde eu congregava, que deu testemunho, e enquanto ele estava falando, e Deus, irmão, sei o que lá, aí o filho do lado do grupo de jovens falou, tudo mentira que meu pai está falando, tudo mentira. Esse dinheiro ele não conseguiu assim. Aí pense, a pessoa sendo amaldiçoada em cima do altar, porque contando mentira, e o povo, amém, oh glória, creia também, irmão, que Deus vai fazer na sua vida. Dinheiro ilícito, conseguiu de forma errada, e Deus me abençoou, irmão. Achou a carteira com dinheiro e com o documento dentro, número de telefone, oh glória a Deus, Deus me abençoando. Não, mas Deus te provando a fidelidade. No caso, foi reprovado. Então, quando é que eu acho um dinheiro na rua e aquilo é meu? E eu recebo com gratidão, dando glória a Deus? Quando não tem nenhum vestígio de dono. Eu descendo uma vez para a escola bíblica dominical, na verdade era para Santa Ceia, e eu estava culpado, me sentindo culpado por algumas coisas erradas que tinha feito na semana, como se a semana da ceia fosse mais preciosa do que as outras semanas, mas eu estava descendo, culpado, meu Deus, nem sei como eu vou participar dessa ceia, mas estou indo, e descendo, tipo Chaves mesmo, chutando assim, me sentindo totalmente acusado, e o Satanás montado nas minhas costas mesmo, me acusando, e eu descendo assim, ó, falando, Deus, nem sei se o Senhor é comigo, sabe? Os bolsos vazios, uma provação do inferno, e chutando assim, ó, as coisas, descendo, aí na minha frente um vento assim, fazia barulho, aqueles dominguinho de manhã, o vento batendo, assim, ó, e no chão, assim, ó, uma nota de 50 conto, a onça chegou e fez pim pra mim, 50 conto no chão, assim, ó, eu parei assim, 50 conto, mano, aí olhei assim pra frente, é uma decidona assim, ó, que ia pra igreja, ninguém, nem uma pombinha na rua, ninguém, olhei pra trás de mim, ninguém pra trás de mim, falei assim, Satanás ainda tentou me confundir, falei, não, sou muito pecador, nem vou pegar esse dinheiro. Eu falei, mas se eu não pegar, outro pecador vai vir e vai pegar. Então, falei, não, vou entender isso aqui como bênção de Deus. Não vi ninguém. O vento batendo, pastor, e não levou a nota. Não tinha pedra, nada. A nota estava lá me esperando mesmo. Eu precisava daquilo. Quando eu peguei a nota, primeira vez também, e última, que eu achei dinheiro, olhei assim, ó, a nota, falei, não, é minha essa nota. Botei no bolso e desci dando glória a Deus. Falei assim, não, é um sinal de que Deus está na minha vida. É um sinal de que Deus me aceita, é um sinal de que épocas que a gente está confuso, que a gente está aprendendo, está amadurecendo. Sabe? E eu não sei se eu já falei isso alguma vez aqui, mas isso é assunto de Santa Ceia, mas o que muitas pessoas confundem, a indignidade em participar da ceia consiste no pensamento de que eu sou digno de participar da ceia, por isso ou por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Beber a ceia indignamente, o que é beber a ceia indignamente, no sentido que Paulo está falando? É beber ela por algum motivo com o pensamento de que merece. Essa semana eu pequei menos, graças a Deus, hoje foi o dia da ceia, eu não pequei nada, hoje... Porque é uma autoavaliação que é feita. Se na conclusão dessa autoavaliação, desse exame pessoal, eu chegar na conclusão, graças a Deus, eu mereço participar, eu estou bebendo indignamente. A autoanálise no momento do corpo e do sangue do Senhor, que a Bíblia diz para eu fazer, é para mim chegar na conclusão dela exatamente disso.
Meu Deus, independente se eu me santifiquei, independente se eu pequei menos que no mês passado, eu não sou digno de participar disso. É a graça de Deus, eu não merecia estar aqui. Deus olha e fala, acabou de se tornar digno, porque reconhece que não é digno. Quando eu tomo com a consciência, com o pensamento espúrio de que eu mereço tomar, a vez assimilando que porque eu pequei pouco, ou porque aí é um de eu estar tomando indignamente. Porque eu não entendi. O que Paulo fala? Porque não está discernindo o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue do Senhor que foi partido por mim, derramado por mim, morreu em meu lugar, foi exatamente para me tornar digno da salvação, dos benefícios, da comunhão e inclusive desse momento de celebração. O corpo e o sangue que está na minha mão me torna digno, independente de como eu cheguei naquele momento. O problema é que é pela fé. E a mente tem que estar muito amadurecida para isso. Tenho que compreender o sentido da palavra, tenho que olhar para Deus com os olhos certos, porque senão eu corro risco de participar da ceia achando que por algum mérito meu eu mereço participar. Eu sou digno de participar, quando na verdade eu não sou, ninguém é digno de participar. Participamos pela dignidade acreditada a Jesus. Ele se fez digno. Eu falei na ceia passada, a mensagem lá na igreja, foi Santa Ceia, falei sobre as 7 últimas frases de Jesus na cruz. Aquelas 7 últimas palavras de Jesus escondem lições, irmãos. E algo que eu trouxe que poucas pessoas lá sabiam, o porquê que Deus abandonou Jesus. E o porquê que Jesus, quando fala na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi um desamparo, um abandono pleno, total, real. Que Deus, não o Pai de Jesus, mas o Deus do homem que Jesus representava na cruz, Deus o abandonou ali, de forma real, literal. Jesus foi abandonado como homem. Reparem que ele não diz Pai meu, porque me desamparaste, mas ele fala Deus meu, Deus meu. A última frase que ele vai dizer na cruz, aí sim, Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele já cumpriu a parte que ele tinha que cumprir como homem, agora ele retoma como filho e ele fala, Deus meu, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus é abandonado por Deus na cruz, ele está sofrendo aquele abandono para que nenhum de nós hoje, como filhos dele, soframos esse abandono de Deus. O abandono que Jesus sofreu na cruz pelo Pai foi para que nós hoje, em hipótese nenhuma, soframos esse abandono dele. Nós sentimos a dor do abandono aqui na terra, do desprezo, mas do abandono dos homens, das pessoas, às vezes dos amigos, dos familiares, mas de Deus nunca. Ninguém, em pleno juízo, nem que não é crente, pode dizer Deus me abandonou, porque Deus não abandona o homem. Deus abandonar alguém é a pessoa não acordar no outro dia. É a pessoa, como alguém já disse, acordar já morta. A pessoa acordou morta. Né? Então, dizer que Deus não liga mais para uma pessoa, desistiu de uma pessoa, ou abandonou aquela pessoa, acabou as oportunidades daquela pessoa, é aquela pessoa não acordar no dia seguinte. Então, Jesus foi abandonado na cruz para que nós hoje jamais fôssemos abandonados por Deus. De Deus, nós nunca podemos esperar o abandono. Dos homens, sim, mas de Deus, não. Jesus foi abandonado pelos homens e foi abandonado por Deus. Essas coisas que a gente vai aprendendo, vamos encaixando, nos ajuda, irmãos, não é no nosso intelecto. O intelecto ele é alimentado, sim, enriquecido, sim. Mas essas coisas são para serem usadas na nossa vida prática, no nosso relacionamento com Deus, nas coisas que acontecem no nosso cotidiano. E daí o Espírito Santo, quando a gente está enfrentando essas coisas, nos faz lembrar. Quando a gente está aqui em cima, o Espírito Santo nos faz lembrar de uma palavra que a gente ouviu na aula, conversando em casa, comendo pizza. Tudo aquilo que você está falando, que envolve Deus, e está dentro de uma coerência, dentro de uma... está correto, o Espírito Santo nos faz lembrar. Agora é ruim quando nós não nos envolvemos com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com assuntos de Deus.
Porque quando a gente tem uma oportunidade, primeiro que a gente nem pede oportunidade, não deseja oportunidade, foge de oportunidade, o que Deus não quer. Deus quer que a gente fale. Deus quer que a gente conte das obras dele. Deus quer que a gente seja instrumento. Senão a gente para de cantar. Usa-me, Senhor. Para de cantar. Deixa eu te usar. Para. Aí Deus fala, deixa eu te usar, mas quando eu vou usar, você não quer? Então, a gente tem que como se diz? A gente tem que se entender nesse negócio. Ou Deus me usa ou não usa. Se usa, eu tenho que me preparar. Tem que me preparar. Eu quero dirigir carro, eu tenho que fazer autoescola. Tenho que adquirir as informações básicas para mim ter a teoria, para quando eu for na prática eu errar menos. Eu vou ser um dentista. Eu não vou chegar usando pessoa como cobaia, irmão, arrancar dente da boca dos outros, botar implante de dente de cachorro na boca das pessoas. Teve um amigo do meu pai que nós, criança pequena, tinha medo dele. O nome dele era Jacaré. Ele foi num lugar clandestino aí, colocar dente, e o cara colocou dente a mais. Por exemplo, ele pôs o dobro de dente. Pensa, pastor. E nós era pequenininho, nós tinha medo, nós nunca reparou. Aí depois que os caras começaram a zoar ele, meu pai zoava ele, aí nós olhou para a boca. E quando olhou e viu aquela multidão de dente, era igual mesmo um jacaré. Eu não sei quantos dentes tem na boca, mas se tem uns quantos dentes tem na boca, alguém sabe? Quantos, pastor? Se tem 32, dele tinha 64, mais ou menos. Tô zoando não. É que eu não sei mais dele. Ele era pai de um primo meu. E chamava ele de Jacaré. Ele chegava, nós falávamos, o Jacaré chegando. Criança tem desses negócios. A gente se escondia. Ele era escurinho assim, só o zóio dele aparecia direito. E quando ele abria as bocas, assim, ó, Jacaré. Mais de 60, pelo menos mais de 60 dentes na boca ele tinha. Porque ele foi num lugar clandestino. Ele foi fazer com quem não estudou, com quem não se preocupou em saber quantos dentes vai numa boca humana. A pessoa não estava fazendo um implante num jacaré, era num ser humano. Então, por faltar informação, fez de qualquer jeito. Culinária, tem que ter informação. Todas as áreas, irmãos, da vida. As pessoas têm que estudar para ser reconhecido no seu posto, no seu papel, na sua função. Só a igreja do Senhor Jesus na terra é que admite qualquer um, é que quem quiser pode falar, é que o que eu acho pode ser dito. É só no reino de Deus que essas coisas é aceita, irmão. Então, nós temos que atentar para essas coisas, para a gente não fazer das pessoas jacaré na nossa mão, né? Eu lembro quando antigamente os pastores, ao invés de pregar, contavam visão. Ao invés de ler um texto na Bíblia e explicar, ele ficava lá 40 minutos contando uma visão. Que por mais que ele teve, por mais que é verdade, Deus deu para ele. Aí ele ia lá, irmão, Deus me deu uma visão. Por mais que Deus falou para ele, usa chapéu, vai para a igreja de chapéu. Aí ele distorcia até o que Deus falou. Aí Deus me deu uma visão, mostrando que todos os varões têm que usar chapéu agora. Aí é nisso, chapéu. Aí tem as irmãs, todas as irmãs têm que fazer isso. E a igreja começava a ser montada em cima de uma revelação pessoal que Deus deu para uma pessoa. Deus pode chegar para uma irmã e dizer para ela: minha filha, com você, eu tenho um mistério diferente. Não preciso te explicar agora, mas com você, não corte seus cabelos. Nem as pontas, Jeová, nem as pontas. Eu quero você com o cabelo assim. Ela tem que aceitar isso como de Deus, mas saber separar que isso é para a vida dela. Ela não pode chegar para a congregação e falar: irmão, Deus me deu uma visão que as mulheres não podem mais cortar o cabelo. Porque Deus não falou isso para as mulheres, Deus falou isso para ela. Para Deus ter falado isso para as mulheres, tem que ter alguma coisa aqui na Bíblia dizendo que é para todas as mulheres. A não ser que Deus vá falando particularmente com cada mulher. É igual assim, Deus revela a quantia de dinheiro que é para ofertar? Sim, pode revelar. Não é um costume, mas ele pode revelar. Para quem? Para o ofertante. Para você mesmo. Seria justo eu chegar aqui e falar: irmão, Deus mandou você me dar 1.000 conto, irmão. Não é moleza assim? Deus mandou você me dar 1.000 conto. Aí eu falei: tá bom, mas Deus não falou nada comigo ainda, né? Se a pessoa tem comunhão com Deus, ouve Deus, é com ele que Deus vai falar. Então, há coisas que a gente precisa corrigir, precisa conhecer melhor, para quando a gente
vê acontecendo, ou quando nós formos tentados a fazer, a gente fala, opa, isso aí não, Deus não aprova não. Pessoal, vamos colocar de pé, Deus deu o nosso horário aí. Eu já estou aprontando a outra apostila, a próxima matéria vai ser Cristologia, vai ser estudo sobre Cristo.